Olá, eu vou-vos ler uma conta deste livrico que saiu em 2012 pela Incomunidade, Os Pavilanto, com a capa de Mago Urbano, capa em uns desenhitos. E então chama-se Pareidolia Gigantea. Aquela fonte de leite manava há 1000 anos com a mesma proa. Patoulas com trajes a modos de barinas não eram. Subiam um carreirão de madrepédula, cada qual com sua barrilica negra à cinta. Às vezes paravam por dias de cansaço. Dos galhos dos carvalhos penduravam os pastores cuco. Estes faziam acompanhamento de uma orquestra com as suas vozes do fundo da gorja. Maravilhava-se de tal maneira ao sol neste êxtase que cobria de esporra dourada todo o lepreino. Um menino, com cabeça de falcão, passou em delirante corrida, com uma rodra de ferro rodante e baixoltando pachadicos de papel pelo cubo, que ao topar com a atmosfera ganhavam vida própria e tinham-os calor de açafrão. Mal o menino se fazia holograma no horizonte, escreveram no aire: Astano, os balões estão docicos. Nisto foi um instante campesalejo dos conelhos. Famílias inteiras. Diferenciavam-se os machos pela cartola que traíam. As fêmeas, estas arrastavam belos de pitoca rosa e de traje popular iam das crias. Arrabalada nudez dos pelos branquitos. Olhos postos no conelho de la luna que toca bumbo. De la moda que é marcha libertária de todas as raças com olhos. A porta de si, que na frente, a 5 metros alante, segundo as leis místicas, ia a conelha dormida com sua cabeça meio aberta. Botava um fumo azul e branco. Na mão esquerda segurava o grande estadulho de candeeiro que lhe segurava a ele. E numa pequena ponta levava a cabaça espendurada, que pelo balanço de lhe caminhar ia pincando pacharinas ou plásicas. Astano os melões estão docicos, diziam já a pulmão cheio todos os pássaros. E isso fazia andar nas turbinas ao povo branquito. Estavam já delante das sierras de inverno, grandiosas sierras gregas. E o druida quedou colgado no aire, em riba de um espinheiro, nos seus lados, 2 pinos nanos, parecidos a 2 lanças vegetarianas. E com o crisol que por magia lhe cheirou na pata esquerda, delante, a pulveirou a atmosfera de papitas douradas. Para então dizer: Cui! 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 Os lugomorfos, esbranquinhados, suspiraram de alívio. Delante da perpétua liberdade em que se compreendia estar. Pousaram as suas 400 trelhicas, livraram-se dos adereços e, em ritual dionisíaco, comiram gostosas ervas, seguidas de uma dança orgiástica que se gravava assim na parede de lanfenito rupestre. Em todo este desfragante, estuvo o druida colgado no aire em riba de um espinheiro, horizontalizado e envolto com milhos de cheiro. Eis que nos céus apareceu um raposo avermelhado, pela condição de lhe exponer. Era tão tremendo o seu tamanho que o povo branquito se estatificou, de boca aberta, escorrendo barricas fumegantes. Num gigantesco raposo, que
parecia poder cair sobre as cabeças de la tierra. Le Dromedaire levantou-se num pulo que lhe trouxe ao solo, alimentou o estadúrio de candeeiro e vozeou num tom de profecia. Cui! Todo-lhe povo levantou as nalguitas, roçando os bigodes na terra. Le Dromedaire manteve-se incomparavelmente fino e pelos ais epifânicos das sierras começava a cantar Ave de Coité e bamada um cântico de Malibá. Na pareidolia do milagre celeste, do titânico raposo, em fala muda alquímica, coçou apoteoticamente la nálga esquerda. O sábio povo subiu à crona dele mesmo. Cumpria-se assim a mais divina das profecias, o nascimento do inverno, pela brancura animal dos montes de Vierno, pela doçura dos melões perpétuos nas costas albânicas, berço de uma espécie extinta. Ainda hoje, um velho ninho com cabeça de falcão disse a muas, melões doceiros, ambernos sem conelhos. Que dai-vos em casa, caralho. Que dai-vos em casa.